Vai parar de pensar, é? Teresa está ali bebendo água. Passou o dia no computador. Eu fui para uma operação do Mix. Eu sobrevivi ao Mix Mateus. Foi pro Matheus, foi? Conforme a infecção. Fui. Pronto? Boa noite a todos. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus possa nos iluminar nessa noite, nesse aprendizado de mais uma obra da codificação espírita, né? A gente está dando prosseguimento ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Hoje quem vai dar continuidade é nosso companheiro Bruno, que está falando com o capítulo 1, a parte segunda do capítulo 1, falando sobre o passamento. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, vamos fazer nossa harmonização e vamos falar agora sobre o Evangelho, né? O microfone aproveita as pessoas. Mas tá pegando, eu falo alto. Vem pra cá, tá frio aí. Vamos fazer a nossa prece de harmonização logo. Vamos pedir para nossa companheira Teresa fazer a prece de abertura. Senhor Jesus, mestre amado, irmão, companheiro de jornada, agradecemos mais uma vez estarmos juntos aqui, nesse local de tantas bênçãos, para estudarmos o livro Céu e Inferno, segundo a doutrina dos Espíritos, segundo teus ensinamentos, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Com essas palavras, devolvo a palavra a Ricardo para dar início ao nosso estudo na noite de hoje. E diante dessa rogativa, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos o nosso estudo. E assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 25, Buscai e achareis. Item 9, 10 e 11, que fala sobre não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a boa nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou.
E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: Ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos assim confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso disse-lhes: Informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quem disser: Quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem como que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade vos o reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para maldizerem. Imporem-se a eles, usasse de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátemas sobre aqueles que não pensam como vós. Acolheis aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Pois é, a gente está lendo essa obra, O Céu e o Inferno, e a gente vê como certas religiões impunham, né? Você tem que seguir a minha doutrina, você tem que me seguir, ou senão você vai queimar no fogo do inferno pela eternidade sem fim. E vem a doutrina espírita seguindo os preceitos de Jesus. Conversa. Se a pessoa não quiser seguir a sua linha de raciocínio, não tem problema, deixa ela seguir o raciocínio dela, o aprendizado dela. Todo mundo está no estágio, cada um tem que acompanhar. Como se diz, né, a natureza não dá saltos. Então a gente deixa o tempo, aquela pessoa entender e começar a buscar por ela mesma. A gente vê hoje muitas brigas religiosas, infelizmente. A gente está vendo agora essa situação lá no Oriente Médio, que existe a política, existe o fator econômico, existe também o fator religioso ali, né? Impor as minhas condições, não há concessões, é impor o que eu quero, o que eu acho, o que é certo é o que eu estou dizendo. O outro não concorda e começa a ver essas desavenças, essas brigas que são ali milenares, né? Mas que a gente entenda que o Cristo não quer isso. Ele trouxe uma doutrina de amor, ele não trouxe nenhuma religião. Nós é que pegamos a doutrina dele e fizemos religiões e vários ramos de religiões com os ensinamentos dele. Mas ele não fez, trouxe nenhuma religião, ele só pregou o amor. Kardec nos traz: não viemos tirar ninguém da sua religião. Se você está feliz com a sua igreja católica, com a sua igreja protestante, com o budismo e outras, continue na sua doutrina. Se ela está satisfazendo as suas necessidades, está tirando suas dúvidas, está lhe trazendo paz, ótimo, continue nela. Mas se o Espiritismo está lhe dando algo mais, está conseguindo fazer com que você raciocine melhor, entenda, questione, busque mais conhecimento, seja bem-vindo. Venha para cá e vamos estudar, porque o estudo é fundamental para que a gente entenda tudo na vida, tudo. Religião, história, política, alimentação, tudo é estudo. Tudo na vida é aprendizado. Então a gente sempre tem esse convite. Ok? Alguém mais? Temos um minuto? Fale agora ou se calha até o próximo evangelho. A palavra, Bruno, para conversar conosco. Não. Eu sou sim. Bom, gente, boa noite, né? Que sejamos mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo. Hoje a gente dá continuidade. Acredito que a gente não termina hoje, porque vamos dar uma mastigada nessa parte de fluido aí, para a gente entender melhor, né? E aí, quando a gente fala de fluidos, nada melhor do que a Gênese. Em seu capítulo 14, eu até trouxe a Gênesis aqui, porque eu não coloquei tudo que ele fala de fluido, que eu acho interessante, não.
mas aqueles que tiverem interesse, né, lá no finalzinho da Gênesis, no capítulo 14, é um dos maiores capítulos da Gênesis, né? Ele vai abordar para a gente um pouquinho sobre essa questão dos fluidos, né? O que são fluidos, como eles foram produzidos, né? E tudo mais. Tudo aqui. Eu acho interessante e recomendo a leitura do capítulo 14. Como eu sempre gosto de dizer, aí a gente, quando vai lá ler o capítulo 14, se a gente não leu ainda, a gente aproveita e lê o livro todo, né? Que é muito bom. Mas, brincadeiras à parte, vamos só fazer um resumo do que a gente viu na aula, no encontro passado, né? O espírito Esse daquela foi um vídeo pessoa que a gente induziu colocou, ao né, suicídio. do Subirivaldo, e a gente falou propriamente do passamento, né? Ou seja, do momento da morte, né? A gente vê que no capítulo 1 lá, ele começa a questionar a gente sobre essa passagem futura, né? E ele mostra que a grande maioria de nós tem medo de morrer, mas não propriamente da morte em si, mas de como será essa passagem, né? Há controvérsias, mas no geral é assim. Ele mostra para a gente que isso acontece porque é uma verdade incontestável, né? Não adianta, a gente sempre vai desencarnar, né? E aí ele mostra para a gente que até agora ninguém nos esclareceu sobre esse fenômeno da morte, nem a ciência, nem a religião, né? Os cientistas mais céticos, eles falam que após a morte tudo se acaba. A gente vê que existe uma renovação muito grande na área da ciência e que esse ceticismo de vida após a morte ele vai acabando, né? E a religião a gente estudou aqui, e claro, né? Não são todos, mas a gente fez um apanhado legal aí sobre a religião e para onde a gente vai depois da morte, o inferno, o céu, o purgatório, né? Mas a gente começou a perceber que essa questão está muito relacionada à forma como a gente absorvia o que a gente vivia, né? E aí vai criando as histórias, os mitos, os contos, né? Aí a gente viu aqui dois casos de desencarne, no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, né? Onde a gente passou um vídeo, tá? Do desencarne de Dimas. A gente viu também o desencarne de uma moça, né? No livro História do Espiritismo, né? Do escritor Arthur Conan Doyle, né? Que é o mesmo daquele detetive, como é o nome bem famoso? Do Sherlock Holmes, né? E ele tem outros livros de espiritismo também. Ele escreveu algumas coisas sobre, né? Aí a gente vê que essa questão do desencarne, existem três pontos fundamentais, né, de desligamento para que a gente possa ter esse passamento. E os pontos são o ventre, o tórax e o cérebro. E isso está ligado porque aí estão os nossos órgãos, né, vitais. São as regiões que nós temos os órgãos vitais. Por isso que eles são os três pontos mais importantes para o desligamento de um corpo, do espírito do corpo, né? Aí, Michele, na aula anterior, que foi Ricardo que abriu esse capítulo do passamento, ela fala de um desdobramento que ela teve e encontrou com o tio dela, né? Que justamente ele desencarnou e ele foi sentindo o frio de baixo para cima, e que a gente vê que as coisas elas começam a se relacionar, né? Existe esse desligamento geral e que se a gente for ver o vídeo aqui, ó, do Dimas, a gente vai ver que no final toda a energia Potencial de energia na fossa romboidal. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias e brilhou. a gente vê que toda a energia ela é concentrada, né, no cérebro, que é a última parte do desligamento, né? Depois a gente foi falar um pouquinho sobre como acontece esse processo de desligamento. É um pouco mais complexo isso, então a gente só trouxe de uma maneira bem lúdica, né? Até porque a gente trabalhou aí as 40 semanas só no livro Evolução em Dois Mundos e falamos muito sobre essa questão.
tem duas palavrinhas, dois conceitos muito interessantes, que é o conceito primeiro de histólise, que é no processo de degradação das células, das nossas células físicas, ou seja, quando a gente está morrendo, a nossa célula ela começa a se degradar, a se decompor, né? Ou seja, o material que está coeso, ele começa a se soltar, ele está aderido, ele começa a se soltar, né? E é justamente aí que entra uma outra definição, que é a de histogênese espiritual, que é justamente o espírito, nós como espírito já temos esse conhecimento, e aí esse conhecimento ele é adquirido através do automatismo, que nos mostra André Luiz, e esse automatismo é a capacidade que a gente tem de fazer esse processo de transição. Eu vou retirar a matéria necessária que eu tenho na célula física para, de fato, aos poucos, recriar o meu perispírito, né? E aí é justamente esse fenômeno de histogênese espiritual. E a gente trouxe, né, dois desenhozinhos. Esse primeiro desenho, eu sempre trago ele quando eu vou falar alguma coisa relacionada a isso, é para mostrar que lá no final dessa imagem a gente tem um indivíduo, né, um organismo todo completo. Mas a gente vai ver que no início de tudo é o átomo, né? Então, uma junção de átomos de várias formas vão gerar moléculas, células, tecidos, órgãos, sistema e, por fim, né, o conjunto dessas junções torna um organismo, né? E por que isso é tão importante? Porque se a gente sabe que o átomo ele é o princípio de tudo, e gente, eu falo que o átomo é o princípio de tudo, mas a gente sabe que existem partículas, né, que compõem o átomo ele não é, ele já é divisível, antigamente a gente achava que não, né? Aí temos os prótons, os nêutrons, que estão ali no núcleo do átomo, certo? Que é aquelas bolinhas vermelhas e azuis. Temos elétrons que ficam aí circundando o átomo. Mas aí a gente pode dividir o núcleo aí, a gente vai ver que tem as partículas que eles vão chamar de quarks, né? São 6 tipos de sabores, falam os cientistas, vários tipos de quark, que eles se juntando, essas partículas, vai formar um próton, aí juntando também os quarks formam um nêutron, e eles se unem através de uma energia, né? Que é uma das 4 leis naturais que a gente vai encontrar como força eletronuclear forte, tá? Se a gente precisa saber muito, né? É bem específico, mas é interessante que a gente tenha conhecimento de que isso existe, tá? Então a gente vê que nada mais é o processo de histólise quando existe essa desagregação. Por que existe essa desagregação? Porque o espírito ele está deixando o corpo. E esse corpo, junto, conectado com esse espírito, ele tem um fluido que a gente vai chamar de fluido vital. Quando cessa esse fornecimento de energia, cessa essa capacidade de coesão da matéria. Está entendendo? A histólise é isso. A histólise é a degradação do tecido celular. Certo? Pensa que ele está coeso, ele está cheio de... Está tudo aí certinho, beleza? Quando o espírito está se retirando, tudo isso começa a se degradar. Vamos pensar que se soltar, certo? Apodrecer, tá? Vamos pensar assim. Aí o que acontece? O espírito, através do automatismo, e aí esse automatismo a gente tem que ir para a evolução em 2 mundos, ele consegue retirar o material necessário para que ele possa plasmar o seu perispírito. Mas isso numa morte Qualquer morte. por idade ou por Qualquer morte. Mas em qualquer morte o corpo apodrece? Sim, não é? Não é não? Ela passa um acidente, que é aquela. Sim. Sim. Aqui no momento que houve acidente e perdeu a vida, já começa a haver a degradação. É isso que ele está dizendo. Já é instantâneo, O processo de histólise. Que fala, morreu na hora, a morte foi instantânea. Certo. Ainda existe. A morte, o desligamento, ele não é instantâneo, tá? Por mais que exista esse rompimento, existe ainda uma ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, e essa ligação ela é desfeita com o tempo. Esse tempo pode variar de alguns segundos, como para vários anos. E aí por isso que muitas pessoas sentem um apodrecimento, né?
que é a ausência de desligamento total do pé do espírito para o corpo. A não ser que o espírito seja desmaterializado. Não, essa questão ela vai ocorrer por erros nossos, certo? Por exemplo, suicida, um acidente pode ser suicídio. Se você está correndo num carro a alta velocidade, você bater e morrer, muitas vezes não foi planejado isso. Essa questão Foi que você está imprudência. falando, não a questão do espírito desmaterializado. Né? Que o espírito desmaterializado, no caso que eu li, e que é uma coisa que eu quero fazer depois, e não sei onde foi, mas enfim, que é um espírito, né, que está tão preparado, digamos assim, para a morte, que ele vai sem precisar ficar anos e anos perturbado, né? Seria Como o se ele estado de aceitasse, perturbação. né, a morte, como se ele tivesse um entendimento perfeito daquilo que estava acontecendo e livre de todo apego à vida material, ele partisse lindo e loiro. Em um dos exemplos que a gente trouxe aqui, que é do livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, ele narra justamente que um médico consegue ver esse desligamento de uma mulher, se não me engano. E ela justamente, quando está ocorrendo lá, ela tem o auxílio de outras pessoas, ela é desligada e automaticamente ela já vai embora. Não demora muito, né? Então, assim, isso vai depender do nível evolutivo da pessoa, certo? Sempre está relacionado a isso, a capacidade de apego à matéria ou de desapego. Simples assim. O quanto eu preciso da matéria... É simples, né? Só que é complicado. O quanto eu preciso da matéria para me satisfazer. A gente vai para os prazeres terrenos. O quanto eu preciso da matéria para me sentir bem. De uma bebida, de uma comida, de uma relação a 2, ou a 3, ou a 30, sei lá, né? Isso é isso que eu fico pensando, né? Até que ponto o espírito pode ser desmaterializado, ele tendo, digamos, a princípio, família, a princípio, alguma preocupação terrena, algum apego, isso, aquilo outro. Como uma pessoa, um encarnado, pode ser tão preparado a ponto de, da morte chegar e ser aquele alívio dele subir, sabe? Eu conheço Leve. pessoas aqui na Terra que morrer não seria ruim, não. Eu Ó, acho também. Pra mim seria existe uma questão assim, quando a gente... tranquila. Eu entendo o que você está falando aí, mas assim, vamos agora falar sério. Quando a gente está encarnado, isso é muito comum, né? E até é muito difícil a gente falar isso porque muitas pessoas se ofendem, né? Mas a gente sempre precisa muito da matéria para ser feliz. Eu estou feliz se eu conquistar o emprego que eu quero, eu estou feliz se eu comprar o carro que eu desejo, eu estou feliz se eu comer a comida que eu quero, eu estou feliz se eu beber a bebida que eu gosto, eu estou feliz se eu for para uma diversão. Então, assim, isso mostra que para o espírito encarnado, o prazer e a felicidade dele, ainda como princípio, é obter o que é material. Então, é muito óbvio, certo? Que no processo de desencarne ele vai sentir. Por quê? Porque ele vai deixar um plano mais grosseiro e por mais que ele vá para um plano ainda grosseiro, é menor do que esse. Então ele não consegue sentir os mesmos prazeres na mesma intensidade. Pensa num viciado, né? Quando a pessoa vai, eu vou falar aqui da pedra de crack, né? Eu já vi alguns depoimentos de especialistas, né? Nunca nada vai ser comparado com o primeiro uso. Entende? Então pensa que esse primeiro uso é quando a gente está na carne, e os demais é quando a gente está num plano espiritual mais grosseiro. Né? Então a gente vai sempre buscar aquilo. E é por isso que também existem os processos obsessivos. É por isso que quando a gente vai em ambientes de restaurante é muito comum, não estou dizendo que são todos, tá gente? É muito comum que existam lá espíritos que estejam próximos daquelas pessoas que dão passividade para que se alimentem junto. É muito comum em barzinhos, isso é comum demais que as pessoas estejam lá para beber junto. Em prostíbulos é muito comum que as pessoas estejam lá para transar junto, entendeu? Para sentir o prazer, sentir aquela energia. Espírito materializado. Não, o desencarnado. Materializado. Materializado Estou não. falando
apegado à matéria. Sim. A minha Amar, dúvida inicial foi falando como daqueles que. ser, alguns encarnados conseguem ser desmaterializados a ponto de Quando ir ele embora compreende a lei de Deus, né? leve, sem ficar pegado a algum parente, a alguma situação, a algum objeto material. Quando ele. Mas, enfim, Esse desligamento que tu está falando é diferente desse apego. O desligamento é a hora da morte. Que acontece para todos, Para né? todo mundo. Isso, que a gente se desliga, aí vai ser diferente para cada pessoa. E tem pessoas que se desligam mais rápido, é isso que ela está querendo falar. Ah, sim. Que esse processo todo, que você estava aqui na aula passada, que ele Não, mostrou um vídeo, né? Mostrando aquele os fluidos todos, né, se condensando ali, saindo para montar ali, montar, vamos dizer assim, o perispírito de novo. Então, tem pessoas que conseguem fazer isso com mais velocidade, né? Tem pessoas que podem demorar ali muito tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o espírito. Depois disso, quando eu já estou aqui em espírito, com o meu perispírito formado e tal, eu estou apegado a pessoas. Né? Isso são coisas diferentes. É o estado de perturbação, que o próprio capítulo 1 fala, né? Para alguns dura alguns segundos, para outros dura vários e vários anos. Deixa eu ver se eu consigo tentar, se eu também estou nessa dúvida. A gente está falando da morte orgânica, não está falando do desligamento do espírito, porque pode haver a morte orgânica, mas o espírito está ali, ainda preso àquele corpo, não é isso que está. Então, quando há a morte orgânica, a decomposição já começa ali, já é instantânea, não é isso? Até antes, né? Até antes, A né? estólise, que é o Agora, processo. se o espírito está ligado àquele corpo, se vai passar alguns segundos, ou alguns dias, ou alguns anos, aí vai depender do apego a ele, à matéria, né? Sim. Seria isso aí. eu achei, é o item 11. Deixa eu só ler essa parte. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, rompem-se sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes mesmo em realidade, fala encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que abranda o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto, aliviado de um grande peso e de todo alegre por não mais sofrer. Aí a minha dúvida foi se essa pessoa que tem essa calmaria toda em fazer a passagem, se não seria alguém, vamos dizer, que já estivesse sofrendo de uma doença incurável, para quem a libertação fosse maravilhosa, e não uma pessoa que estivesse no auge da sua vida, ou com uma família, ou construindo alguma coisa grande, que não vai alcançar essa paz, não é? Não tem regra para isso, não. A Sim. pessoa pode estar no auge da idade, como velha. Agora eu entendi. A gente até trouxe o caso no encontro passado de Luiz Sérgio, que morreu de acidente na flor da idade, e que o desligamento dele foi tranquilo, e quando ele se projetou para fora do corpo, ele não tinha nenhum problema físico, em consequência desse acidente. Fala? Isso que você está falando aí, esse desligamento. Quando já acontece, deixa eu ver, aquele vídeo que o Ricardo tinha mostrado, falando, por exemplo, a morte, foi um vídeo que ele sofre um acidente e ali estão aqueles vampirizadores lá. Uhum. Aquilo acontece ao mesmo tempo, enquanto está vendo esse desligamento, ou é depois? Como é que é isso? Então, quando você... Primeiro, é porque para cada caso é um caso, então a gente não pode generalizar. Vamos ver esse caso aí. Esse caso. O caso que o Ricardo trouxe foi um vídeo que o rapaz bebe, certo? E aí ele sai dirigindo para comprar mais bebida e ele começa a acelerar porque ele se acha muito bom, acha que dirige melhor bêbado. Num cruzamento ele passa sem olhar, bate e morre. Nisso,
ele morreu lá no acidente e vem espíritos que ficam, né, muitos deles no meio da rua, encruzilhadas, olha a humana chegando, né? Então, aí existem espíritos que ficam ali e que quando eles veem uma oportunidade de retirar esse fluido, eles vão lá e ficam sugando, né? Ah, tu perguntou o quê, Michel? Esse desligamento, né, que vai se formando, como você mostrou que você vai haver o desprendimento, né, do corpo e depois a gente vai formar ali o perispírito. Aquele momento do acidente, por exemplo, pode ser várias coisas, né, pode ser de várias formas, mas ali ele sofreu um acidente e já tinham ali espíritos em volta dele para sugar aqueles fluidos dele, mas ali era enquanto ele estava formando ainda o perispírito dele, veja, meio Então, complicado isso, só né? não vamos esquecer, a gente está fazendo aqui, eu digo assim, slow motion, ou seja, muito devagarzinho. Sim, sim. Mas isso é o que o André chama de automatismo, é automático, Sim, sim, sim. certo? Porque o princípio, o desligamento, não, o desligamento. Desligamento. Deixa eu botar o vídeo para lá. Aqueles espíritos estavam acompanhando o Existe cara, uma, nesse caso, né? não necessariamente, existe um capítulo na Gênesis, acho que é o 15, que é presciência. A gente tem a capacidade de pressentir as coisas, e o espírito também. Aí os caras sabem, muitas vezes eles conseguem entender quando vai A acontecer. chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Mas não são esses fluidos que eles vão buscar, né? É porque o fluido vital, ele é um fluido que liga, né, o perispírito ao corpo físico, né? Ele fica num corpo ali intermediário que a gente vai chamar duplo etérico. Quando existe essa morte antes do tempo, fica esse fluido solto, né? E aí é muito de onde as pessoas, aí vai surgir os agêneres, né? Que são espíritos que conseguem pegar esse fluido, se alimenta ou se materializa, né? Essa vampirização acelera o processo Acelera o sofrimento, né? O processo de desencarne está relacionado à nossa capacidade, ao nosso apego à matéria, sempre. Agora, quanto mais, por exemplo, se eu tenho auxílio de espíritos do bem, então isso vai suavizar a minha passagem. Mas se eu não tenho, se ao meu lado eu tenho pessoas, espíritos que ainda se comprazem no mal e no prazer, então isso vai dificultar. Dói mais. Beleza? Tá respondido? Se não tiver, pode dizer que a gente para aqui. A gente passa o final do ano, fica igual a Ricardo na quarta, até. Cadê? Tem nem perigo. E aí, gente, a gente vai ver que justamente esse processo de desencarne, ele vai estar muito ligado às nossas desarmonias e fixações ou às nossas harmonias, certo? Onde, quando a gente está desarmonizado, o nosso perispírito ele vai ser formado, ele vai se formar com problemas dessa desarmonia que a gente tem, né? E podendo causar até a questão da zoantropia, né? Que é que o nosso espírito, o nosso perispírito ele vai se moldar como forma de algum animal. Da mesma forma como a gente está bem harmonizado, a gente desencarna bem. Entendeu? essas formas zootrópicas, digamos assim, podem vir na mediunidade. Vem. E a comunicação delas não é cultural? Normal? A vida ele só faz ruído, rochar. A gente fala de Jesus, mas é mais do chocanismo, na verdade. Ele vem mais atrás do chocanismo. A gente fala algumas coisas, o fundamental é mais do chocanismo. Esse é o processo de indução mental. Eles vêm aqui para entender que eles não são o que como eles estão. Tá? E aí esse processo de indução mental vai gerar o automatismo para que o próprio, ele mesmo, vá começando a criar um novo corpo. Mas muitas vezes não consegue ser completado em plano espiritual, ele tem que reencarnar. Muitas vezes, não sempre, tá?
Vamos falar disso amanhã. Oxente, o que foi que houve? Vamos falar disso amanhã, gente? Disse que até você está lá. Vamos estar. Aqui eu vou deixar umas deixas para tu aproveitar para amanhã. Brincadeira. Bom, gente, aí a gente chega em um assunto que ele é muito importante que a gente entenda, porque a gente entendendo esse assunto, pelo menos no meu ponto de vista, facilita muito a gente entender os processos de transições e as coisas estranhas que a gente tem, que a gente se depara quando a gente está sempre convivendo com o plano espiritual, né? Por exemplo, tem pessoas que desencarnam e vão para um local legal. Tem pessoas que desencarnam e não vão para o local legal, né? A gente está estudando isso aí no livro Ação e Reação. Só que, para um plano espiritual, a gente pensa que tudo é espírito, certo? Onde não é, tá? Tudo no plano espiritual é matéria. Só que a diferença da matéria é que algumas são mais densas, e a gente vai chamar de um plano mais grosso, e a gente vai também dizer que mais suave, que é um plano mais sutil. Beleza? Por aí tá tudo legal, né? Não? Tá de boa? Dá para entender até aí, né? Nada demais. Aí a gente vai entrar no assunto de fluido cósmico universal, né? E toda vez que eu falo de fluido cósmico universal, eu gosto muito de lembrar uma coisa que às vezes a gente não se atenta. O que é o fluido cósmico universal? A gente sabe que é a fonte da matéria. Mas o que seria ele em termos de aprendizado lúdico? Comparativo? Sim. Vamos dizer que é o oceano, a gente está imerso no oceano, e a água seria o fluido. Quem criou o fluido cósmico universal? Quem criou? O universo. Deus. Deus. Através de... E aí você está Aí o querendo. verbo fala da sua vontade, né? E o verbo se fez, né? Aí a gente vai entender, os Espíritos mostram pra gente que isso é muito, parece besteira, mas é muito importante que a gente tenha esse entendimento. O fluido cósmico universal nada mais é do que a matéria mental de Deus. Matéria. Ele está pensando, está fazendo. Deus está A pensando. gente está imerso na matéria mental de Deus. Exatamente. Então Deus é o universo. Calma. Porque tu vai entrar na questão da... É Pangé? Não, Pan... Tem um negócio dos espíritos. Calma. A gente está imerso na matéria mental de Deus. O capítulo 7 de Ação e Reação, Santos vai falar uma coisa relacionada a isso, né? E vai dar isso. Que nada é nosso, tudo é empréstimo de Deus. Porque a gente tem que entender, a partir de agora, que tudo, absolutamente tudo, é justamente, que a matéria vem da matéria mental de Deus. Então, por isso que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Porque está nele, nós estamos nele. Ele está imerso, a gente está imerso nos seus pensamentos. Vamos lá. Aí a gente vai para outra assim, Deus nunca para de criar. É óbvio. Ele para de pensar? Não. Então parece uma besteira isso. Mas se a gente começar a ter essa concepção, a gente vai entender que faz muito sentido. Como faz muito sentido o karma. A lei de causa e efeito. Veja, se eu estou imerso na criação, que é fruto do pensamento divino, certo? Quem comanda tudo? Quem é o juiz do que vai ou não vai acontecer, apesar do nosso livre-arbítrio? Deus. Deus e unicamente Deus. E a gente pode entender que, se a gente pensa que não existe condição em nada, existe uma lei perfeita. E a gente começa a entender isso aí. É perfeito tudo. Vamos para a pior coisa do mundo. Vamos lá, eu já trouxe isso aqui em outra aula. Não é a pior coisa do mundo, não. Tá uma coisa ruim. Vamos lá para o continente africano e a miséria que existe lá. As pessoas passando fome, sede e morrendo lá de inanição.
Os espíritos mostram para a gente que aquilo ali é bênção para quem está encarnado. Porque a dor que eles sentem é tão grande que eles precisam voltar para a matéria, voltar para o plano aqui que nós estamos, para que ele possa drenar aquela energia. Então, olha, a gente, que é fruto da criação divina como espírito, adquire a matéria para o nosso aprendizado e evolução e a gente modifica ela. Olha só a permissão de Deus, olha o livre-arbítrio. A gente modifica essa matéria. Mas tudo que a gente modifica, a gente vai receber de volta. Se é positivo, é bom, vamos receber coisa boa. Se é negativo, não. Tá? Então, fica a sugestão. Eu gosto muito de pensar desse jeito. Eu acho que sempre quando a gente for falar sobre o fluido cósmico universal, é a gente entender que ele é nada mais nada menos do que o pensamento divino. Eu acho que é amanhã. Eu acho. Vamos lá. Olha lá, aqui é uma abordagem da Gênese um pouco mais... Eu só avisei, é porque é um pouco mais profundo a Gênese. Dá pra gente... Eu não botei o capítulo 6 aqui, que é um pouco mais... que chama Uranografia Geral. Ele diz assim, ó. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, certo? Cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então é só a gente olhar para a natureza que vai ver as mais diversas modificações, tá? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, certo? O primeiro, eterização ou imponderabilidade. O que é algo imponderável? Aquilo que a gente não pode pesar. O que é algo etéreo? Aquilo que é muito sutil, certo? Que se pode considerar o primitivo estado normal, ou seja, é o pensamento criador divino, tá? E de materialização ou de ponderabilidade, que é de certa maneira consecutivo àquele. O ponto intermédio é a transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. O que é que ele está dizendo aqui? Que o fluido cósmico universal ele existe em dois estados, tá? Um estado sutil e um estado grosseiro. Mesmo Certo? para o mundo espiritual. Chegar lá. O estado sutil e o estado grosseiro. O que é sutil e o que é grosseiro vai depender sempre do ponto de comparação. Ainda não há transição, porquanto pode considerar que nossos fluidos, quem é que está falando? Os espíritos, são imponderáveis, como termo médio entre os dois estados. Ou seja, o que a gente chama de plano espiritual para a gente vai dizer que é um fluido etéreo e sutil. O que é o plano físico para a gente vai dizer que é o quê? Matéria tangível. Até aí, beleza, né? Agora a gente... os espíritos eles estão na parte de cima, né? Não, para eles estão no intermédio. É porque para eles não são espíritos. Mas eles não se consideram. Olha, eles todos somos espíritos, tá? Tô falando dessa questão que a gente entende. Não. A gente vai chegar nisso aí. Não se consideram, se consideram matéria, beleza? Por que isso acontece, né? A gente... O que? O que? O que se considera matéria? Tudo. Fluido cósmico universal. Tudo que vem do fluido cósmico universal é matéria, seja plano espiritual ou plano físico. Tudo é matéria, só é um estado diferente. Nosso lar é todo físico. Tudo tem o fluido cósmico universal, os Tudo. animais, as plantas, as pedras. Tudo. 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 Olá, senhorita. Tira o espírito, tire Deus, que venha na sua cabeça é matéria. É que eu acho que eu não coloquei isso. Mas acho que é basicamente isso aí. Não tem aqui não, né? A gente vai ter os três princípios universais. Deus, Espírito e Matéria. Certo? A vegetação é o quê? É Deus? É Espírito? Então é o quê? Matéria. A cadeira é Deus? É Espírito? É Matéria? Você é Deus? É Espírito?
É matéria? Sim. Não, seu corpo é matéria, você não é matéria. O seu corpo é matéria, você não. Eu não posso dizer que eu sou matéria e espírito. Não, você é Eu não espírito. tenho nada, eu também sou matéria. Você está encarnada, estar e ser é diferente, tá? Mas a gente precisa ter em mente, tá? Porque senão a gente nunca vai entender as coisas do espiritismo, não. Deus, espírito e matéria. Certo? Sempre isso. O que a gente habita é um corpo. O nosso perispírito é um corpo. Certo? Então, corpo é matéria. O que é o espírito? Não. Princípio inteligente é antes do espírito, né? Sim. O que é o espírito? Princípio inteligente. É uma definição abstrata para aquele que sente. Está na Gênesis. Aquele que sente. Mas no livro do Espírito é princípio. Ele fala que é uma faísca, uma fagulha, uma centelha divina, né? Aí o próprio Kardec ele vai confrontar essa ideia. A centelha divina é matéria. Aí na Gênesis ele bota, né? É o ser abstrato que sente. A gente não sabe o que é espírito. O próprio Kardec questiona os espíritos, de onde vem a origem deles. Nossa origem, ele diz, aqui a gente, primeiro, não é permitido falar, e segundo, que muitos de nós aqui não sabem a origem. Então, acho que não é bom a gente ter... Deus é Deus, Espírito é Espírito e matéria é matéria. E o fluido cósmico universal é o quê? Matéria. Se contente com isso. Se contente com isso, por enquanto. A gente não está entendendo isso. Gente, aí eu trouxe aqui, né, uma imagenzinha que é bem interessante, para a gente ter uma noção. Por exemplo, a gente está aqui e a gente vai conhecer isso como o espectro de luz visível. A gente vai fazer, aí na ciência a gente fala assim, o VVIS. Isso são as cores, né, que existem, que a gente consegue enxergar, tá? A gente chama isso de luz visível. A matéria, ela se comporta de uma forma, presta atenção, Teresa. A matéria, ela se comporta de uma forma vibracional, né? A gente vai ver que tudo que é partícula, ele vibra, ele de fato mexe. E de acordo com como ele mexe, ele vibra, ele vai se apresentar para o nosso organismo de uma forma. Se ele mexe de tal maneira, ele se apresenta como luz. Se ele mexe de tal maneira, ele se apresenta como som. E as mais variadas formas. A matéria, as partículas. Certo? Só que, olha aí, é porque o nosso corpo ele é uma prisão. Porque quando a gente encarna, a gente tem 5 sentidos só. E a gente só consegue perceber a matéria com a capacidade dos nossos sentidos. Vocês já se perguntaram como é que formam as luzes que a gente está vendo aqui? É um princípio que a gente chama de RGB, né? Que é o Red, o Green e o Blue. Toda a combinação dessas 3 cores, vermelho, azul e verde, é o que a gente vai ver um monte de cor aqui. Tudo isso aqui é ilusão. São combinações de 3 cores. Azul, vermelho e verde. Que quando bate na nossa retina vai formar a imagem. E é invertida a imagem. Entendeu? Então assim, é um pouquinho complicado, mas é necessário que a gente entenda. Aí o que é que eu trago aqui? O que é que a gente consegue ver? Essas cores. Se eu vibro mais, aí eu vou para algo que eu chamo de ultravioleta. Certo? Se eu vibro mais, eu vou para algo que eu chamo de raio-x. Se eu vibro mais, eu vou para algo que eu chamo de raio gama. Então, daqui para baixo eu tenho muito mais energia. Daqui para cima eu tenho menos energia. Por exemplo, olha o radinho de pilha. A gente vê a onda do radinho passando? Não, mas ela existe. Por que ela existe? Porque a gente consegue captar. Antes da gente não conseguir captar, a gente não sabia que ela existia. Entende? Então, o que é que eu quero trazer aqui? Que por mais que a gente só veja essas cores, existem coisas além que o nosso organismo não consegue ver. E é justamente isso o que a gente quer falar sobre a questão de ponderabilidade ou de eterização da matéria. Até matéria mais pesada do que a gente consegue captar, a gente não enxerga. Isso tem a ver também com a mediunidade. Total. O espírito é uma vibração acima daquilo que a gente consegue captar. Mais para baixo, muita energia. Aí o que é que acontece? A mediunidade nada mais é do que uma faculdade orgânica que imprime no nosso organismo a capacidade de ver além do que os nossos 5 sentidos veem. Isso é mediunidade.
Ver, sentir, ouvir. Aí no mundo espiritual. No plano espiritual, a gente tem capacidades diferentes dessa daí. Sim, A nossa visão é maior. depende. Dependendo de onde a gente Dependendo esteja, da da elevação, evolução e tudo sim. mais. Com certeza. Por exemplo, aqui a gente não consegue trocar a nossa pele, né? A gente trouxe o exemplo de Michael Jackson. Michael Jackson era negro e ele fez algum procedimento que ficou branco, não é isso? Pronto, mas ele fez um procedimento médico lá e tudo mais. Se a gente for para várias horas, para onde André Luiz, o André Luiz ele precisa ir para perto da natureza, retirar os fluidos da natureza e modificar o seu perispírito. E aí ele se transforma. Então a gente vê que, na medida em que a gente vai evoluindo, vamos passar as 4 semanas aqui. Vou parar para explicar. Vamos lá. Por que André Luiz foi para a natureza mudar os fluidos? Aí depende do enredo do livro. Tem vários livros. Pronto, Sexo e Destino, por exemplo. André Luiz ele precisa se mostrar para um espírito lá que vive com um rapaz, com Mauro, se não me engano. Já viu, chegou nessa parte? Tem Mauro lá, o donão da casa. Não sei se é Mauro não, mas o rapaz lá. Nemésio, que é o marido de Beatriz. Pronto, esse mesmo. Esse não vive com o espírito lá junto com ele? Pronto. Aí, só que esse espírito ele não consegue ver André Luiz. Por quê? Porque André Luiz tá. Vibração. Isso aqui é quanto ele se mexe. É vibração. Dependendo da nossa evolução, a gente vê determinada vibração, não. Quanto mais evoluído eu sou, mais eu vou abrindo esse leque. É só isso. A aura do santo. É só isso. Não tem pra onde correr. Se eu sou pouco evoluído, eu fecho. Evoluído espiritualmente. Moralmente falando. Porque muitas vezes espíritos intelectualmente muito evoluídos, mas moralmente baixo evoluídos, eles não conseguem ver os espíritos evoluídos. Aí o que é que acontece? Uma densificação do perispírito daquele ser que quer se ver. Que é nada mais ou menos que eu estou com uma vibração muito elevada, eu vou baixar a minha vibração para que eu possa me apresentar. O que é que acontece na materialização? Pergunta. Não, você vai fazendo uma cara tão feia. Eu sabia que ia dar um não, mas tudo bem, vamos lá. O que é que acontece na materialização? Presta atenção, Tereza. Olha para cá. Quem vai responder sou eu. Na materialização, Ricardo é um médico de efeito físico. Ele vai me doar o quê? O ectoplasma. O ectoplasma de Ricardo ele está em uma vibração. Eu, como espírito, vou me unir. É grosseiro, tá, gente? Não é assim não, mas vou unir o meu perispírito a esse ectoplasma. O que é que acontece com isso? Eu vou estar na mesma vibração, por isso que todos vão me ver. Eu vou entrar no sol. É porque o ectoplasma ele é branco, parece um algodão, né? Aí não, mas não é lençol não. Não é lençol não, bicho. Essa comparação é mais ou menos essa aí. Sim. Pode ser. Fala, Glaucio. Eu vi, não sei se eu vi ou se eu li em algum lugar, que tipo, até o umbral mesmo, ele não tem, a gente fala, pensa umbral, a gente pensa como se fosse só um local, assim, tudo. Mas eles também têm padrão vibratórios diferentes, não é isso? Vou Acho trazer que aqui. 3 padrões vibratórios. Grosso, médio e fino. Isso. E até é esse processo que os espíritos, quando vão fazer o trabalho de tentar resgatar alguém, tudinho, eles têm que também baixar a vibração dele para poder chegar nesse... Para adentrar no local. Entrar no local e ser percebido por eles. E às vezes eles conseguem, né, baixa o padrão, chega lá e mesmo assim eles não conseguem ser percebidos para os outros receberem ajuda. Né? Aí para aqueles que assistiram o nosso lá, vê que André Luiz faz uma prece. O que acontece quando André Luiz faz uma prece? Ele eleva a sua vibração. A vibração dele está aqui embaixo. Ele eleva. E a gente Aí não precisa nem ir para o umbral. Numa reunião mediúnica, tem um espírito dando comunicação, tem um espírito da mãe dele, do pai que está ali, e ele não está vendo. Aqui Sim. mesmo, a gente está ali um ente querido, ou o mentor da casa, um espírito com elevação maior,
ele não vê. É preciso que a gente induza ele na conversa, na prece, que ele sintonize para que ele ache a vibração e aí ele começa a ver. Aí, Ricardo, aí eu te pergunto também na reunião mediúnica, quando o doutrinador não, o médio doutrinador, e no caso você é o quê? Dirigente? Ah, dirigente, certo, você não. É o doutrinador mesmo. Quando o doutrinador fala para o médium, o espírito, né, no caso, depois da conversa toda, aí fala que tem uma pessoa, um irmão do lado dele que vai ajudar, né, a levar para um lugar melhor, não sei o quê. Esse doutrinador está vendo o espírito ou Eu mesmo não vejo. ou é Eu sou pela indução, técnica, indução? pela indução, eu estou tentando ver. Eu realmente, eu sei que tem doutrinador que pode ver, eu não vejo nada. Aí quando fala isso, o espírito vê, Às vezes nem vê. o outro não, mas vai Às vezes não vê. Você tem que fazer uma prece e encaminha. É que eu digo, encaminha. não existe uma regra. É comum que aconteça tal coisa, mas tem vezes que não acontece. Sim. Entendeu? Possa ser que esteja ali um espírito que veja que é a mãe dele, né? Pode ser. Às vezes ele diz, ó, tem um irmão aqui que diz, eu não estou vendo nada. Ele diz, eu não estou vendo nada. E aí? Aí tu vai dizer, também não. Aguarde um pouquinho. Pegadinha! Deixa eu perguntar aqui, pode ser que não tenha nada a ver com isso, aí você deixa para depois. O Sanzio, ele não fala, o André Luiz fala, eu vou enlouquecer. O André Luiz disse que nunca viu um espírito com aquele magnetismo, né? E quando ele começa a falar, ele emana uma auréola roxo, cintilante, sei lá o quê. É a vibração dele que é mais alta, é isso? Mas essa daí é uma vibração que a gente... Serve para todos, né? Sim. Só em escalas diferentes, mas é. Em escalas Sistema diferentes. das cores, Ah, exatamente. Né? Aí eu vou explicar para vocês, porque aqui a gente vê comprimento de onda, gente. Que é comprimento. Quanto maior o comprimento, pensa só, menos vezes se repete. Se eu cortar aqui no meio, ó, aí a gente vai ver que esse repete uma vez, esse não chega a se repetir uma, esse menos. Então, assim, quanto mais energia, a gente vai dizer assim que ele vibra mais. Beleza? Aí as cores se aproximam mais daqui, do violeta. Certo? Quanto menos energia, ele vibra menos. Aí se aproxima do vermelho. Beleza? Porque as reuniões mediúnicas devem ser vermelhas, Ricardo. Porque essa luz é uma luz que tem baixo poder de dissolução das energias. Exatamente. Se a gente usa um azul, ela tem grande energia, capacidade de dissolução das coisas, de tudo mais. De quê? Dissolução. Sim. Diluir os fluidos. É necessário que muitas vezes você condense alguma coisa e tudo mais. E ele com baixo poder de dissolução. Tem baixa energia, tem um baixo Melhor poder. por quê? Melhor. Porque se você, por exemplo, precisa que você vamos dizer, você vai condensar alguma coisa como um remédio, entende? Aí se você está com alguma coisa com energia incidindo muito forte, ele influencia mais nessa situação. Sem contar que espíritos pouco evoluídos estão acostumados com esse tipo de vibração. Entende? E aí pode causar um desconforto. Aí você vê Tá lá no livro Desobsessão de André Luiz. as cores dos santos, Dos santos? as cores que os santos são representados. Veja, muitas vezes azul, não é? Pelo menos Maria, sim. das diversas formas de aparição. Olha para o céu, porque o céu é azul? Azul, é interessante, né? Emanação a todo instante de energia positiva. Claro, existe uma explicação, que a gente vai lá para o prisma e tudo mais, da composição da luz, mas por que entra aqui é azul? Por quê? O que é que a gente está recebendo o tempo todo? Não explique não isso, não. Mas sim, porque o céu é azul, azul é uma cor bonita. Gente, eu coloquei só essa fotozinha aqui para que a gente possa ver. Aqui, vamos só desmistificar uma coisa, o Big Bang não é a teoria do começo do universo não, tá? Ele é a teoria que explica o desenvolvimento da matéria a partir deste ponto. A matéria sempre existiu. Beleza? Aí o desenvolvimento da matéria a partir desse ponto começa a criar as coisas. E aqui é onde a gente está. Tudo é matéria, tudo.
Só que elas vão se fundindo, se trocando, aí vai criando as coisas devagarzinho, até que chega na gente. Por isso que alguns cientistas dizem que nosso corpo é feito de poeira cósmica, ou seja, resto de estrela. E é verdade. Porque os elementos que hoje a gente tem aqui, eles foram formados das estrelas. Complexo, né? É bem complexo. Não é simples, não. Como foi que surgiu a Terra? Não, a Terra. Isso é o universo. A aglutinação da matéria. Da explosão do Sol. Pegou a matéria e formou. A gente vai chamar da explosão do Sol. O Sol chegou num ponto que ele ficou instável, explodiu. Aí quando ele explode, ele libera matéria. Aí a matéria se aglutinou e formou a Terra. Desse Sol? Do Sol que a gente tem. Então ele pode explodir de novo, né? Ele vai explodir de Ele novo. vai criar mais talvez. Quando ele explodir, a gente não vai estar mais aqui em matéria, não. Aí quando ele explodiu, ele Liberou matéria. se transformou em vários Não se sóis transformou, e não. outros universos se formaram. Ele vai formando novos corpos celestes. Certo? E aí forma a nossa matéria. E como é que forma o corpo? Aí vamos para a evolução em 2 mundos, que lá tem, tá tudo gravado. Bom, gente, aí o que é bom, o que é interessante, acho que vai dar nem tempo terminar isso hoje. O que é interessante é a gente definir fluido, o que é fluido para a gente e o que é fluido para os espíritos. Certo? Fluido material. Olha só. Fluido é um termo genérico empregado para traduzir as características das substâncias líquidas ou gasosas. Então vamos pensar em alguma coisa líquida e um gás. Água no estado líquido e água aquecida forma um gás, ela está evaporando. Tá? Ou de substâncias que correm ou se expandem à maneira de um líquido ou gás fluente. Por isso, popularmente falando, designamos como sendo a fase não sólida da matéria. A fase sólida da matéria é isso aqui, né? É o que a gente consegue pegar e o que não tem tanta influência. Mas o fluido é uma fase sólida, tá? A qual pode se apresentar em 4 subfases, ó, pastosa, líquida, gasosa e radiante. Radiante é quando emite luz, certo? Tendo sido esta última apresentada à ciência por um de seus maiores eminentes sábios, o inglês Sir William Crookes. Aí vamos lá, ó, o que o André Luiz fala. Difícil, né? Oi? É tão difícil a gente conceber o fluido que não seja uma. Eu vou uma mostrar. água, Olha só, definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente a mínima pressão movendo entre si, quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmo. É isso aqui, ó. Movendo entre si, ela está retida pelo copo. É um agente de contenção. Quando a gente tira o agente de condensação, ela se espalha. Certo? Se eu tocar numa água, ela vai mexer? Pronto. Então, o que é que aconteceu aqui? Mínima pressão, ela varia. Qualquer mínima pressão, mínimo toque que eu fizer em cima de um fluido, ele vai variar. Certo? A forma como ele está organizado. Tirei o copo, ficou assim. E como se forma o fluido? Ou a água, né? Fluido não, a água. Fui lá para a fluido espiritual. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. E de onde vêm essas moléculas? Das estrelas. E como é que elas se agregam? A gente tem que ir para a Gênesis. Elas estão todas aqui na atmosfera. Pensa assim, ó. Elas não são criadas aqui. Elas estão aqui. A água é mais antiga do que a Terra, certo? Tudo é usado para transformar a matéria. Né? A água que habita a nossa Terra ela é mais antiga do que a Terra. Tá? Ela chegou aqui através de meteoros. É? Pensa só, lá no começo do universo, tudo era muito quente. Muito, assim, excessivamente quente. Então, só que existiam eram partículas. E essas partículas elas viajavam muito rápido, porque por ser muito quente, as partículas aceleram, tá? Então o que acontecia? Elas começavam a se chocar umas nas outras, certo? Aí muitas vezes quando elas se chocavam, pum, elas ficavam assim, tá? Se juntavam. E aí uma foi se chocando com a outra, foi se chocando com a outra, se chocando com a outra, e foram criando os elementos que a gente tem hoje. Só que isso foram de bilhões e bilhões de anos. Entendeu? É assim que se formam as coisas. E o ambiente propicia para que isso aconteça.
E o Dependendo do ambiente vai sendo ambiente, né? moldado. O Porque ambiente- se está no universo, provavelmente esses encontros vão se dispersar. Se está em algum outro ambiente, esses encontros aí vai eles entrar vão as seguir. várias leis, né? Por que estavam se dispersando? Porque por ser muito quente, as leis que hoje vigoram não conseguiam vigorar lá. Existiam, mas não vigoravam, porque o calor não permitia que isso existisse. Deixa. O que foi que falou? Foi, e foi ele. Só que existe uma explicação para essa forma de criação, entendeu? Aí a gente vai entender que a religião e a ciência elas sempre vão se unir. Quando elas estão se separando é porque a gente está indo por um caminho errado. A ciência não vem inventar nada, ela só vem explicar o porquê das coisas. E bate com uma religião séria. Entendeu? Ó, vamos lá. Aí a Gênesis fala o seguinte, ó. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, que é o fluido cósmico universal. Beleza? E aí eu entendo como a matéria mental de Deus. Tá? Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Beleza até aí? Ao éter, né, esse fluido, são inerentes as forças que governariam as metamorfoses da matéria, ou seja, as forças que governaram as mudanças da matéria. Ou seja, dentro desse fluido existem forças, são leis, não muda. Tereza, levanta aí. Porque o éter tem o mesmo nome do éter de hospital. Não, mas não é não. Pula. Pula de novo. Agora pula para tentar bater a cabeça no teto. Tenta. Não pode, impossível. Por quê? Porque a força de propulsão não permite que chegue até E o que é que está te puxando para baixo? a força. Como é que chama? A gravidade é. Entendeu? Gravitacional. Forças inerentes ao fluido cósmico universal já existem. Que forças são essas? A gravidade é uma delas. Certo? Beleza? Quer que eu pare por aqui para a gente debater? Posso continuar? Vamos lá. Está debatendo aqui ao vivo. Essas múltiplas formas indefinidamente variadas segundo a combinação da matéria, certo? Ou seja, eu combinei a matéria de uma forma, fiz esse computador. Eu combinei a matéria de outra forma, fiz esse móvel aqui. Beleza? Ou seja, eu combinando a matéria de múltiplas formas, eu vou ter variados objetos ou variadas criações, tá? Segundo as massas, em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios. São conhecidas na Terra as leis que regem isso. São conhecidas na Terra como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Beleza? Alguma dúvida em relação aos fluidos materiais ou fluidos no geral? Sim. A gente não adquire essa faculdade lá no reino mineral? Eletricidade ativa. Eletricidade. Só que não é essa já é uma derivação dela. Que seria isso? Aí. Vamos pensar que é a eletricidade. Vamos tentar, né? Mas ela vai derivar para várias. Tem que comparar, né? Tem que sempre estar comparando. Vamos tentar, pega uma chave de fenda, a gente vai abrir aqui, vai puxar e vai tocar no fio. Tereza, tu toca. Não. Porque a gente tá na hora de passamento. Diz como é ao vivo aqui. A gente tem uma microfonia, ela automaticamente puxa. Não sabe o seu retorno, tá? Beleza? Beleza? Tranquilo até agora? De boa, né? Fluidos espirituais. O que são os fluidos espirituais, então? É aqui que a gente faz confusão. É aqui que a gente não consegue fazer o elo. Existe Deus, existe Espírito e existe matéria. Certo? Existe mundo espiritual ou existe Espírito?
Vou repetir. Existe Deus, existe espírito e existe matéria. Então não é espiritual. Material. E eles vão falar disso. Porque ele é mais sutil, né? Em relação a gente. Então a gente tem que falar pelo outro nome. Não vamos. Só vamos saber que não é desse jeito. É assim, ó, no estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos da mente que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Ou seja, a gente tem o nosso corpício, a nossa casa, e ele tem os 5 sentidos. Nós conseguimos sentir os 5, né? De quando a gente tem saúde, né? Fora disso, a gente não percebe. E aí a gente vai chamar isso de sentidos espirituais, que nada mais são do que sentidos que estão em faixa vibracional, da qual a gente não consegue perceber. Beleza até aí? Não? Beleza. Aí ele continua, ó. No estado de eterização, ou seja, de sutilização, o fluido cósmico, ele não é... Isso aqui é importante. Veja, a gente vai, como o Ricardo falou, o que é que a gente vai entender como etéreo e como ponderável, né? Ou seja, como sutil e como grosseiro. Aqui a gente vai entender que o grosseiro é a nossa matéria encarnada e o sutil não é essa. O sutil é o plano espiritual, que não é espiritual, beleza? Pra gente, tá? A gente vai entender assim. Ele diz assim, no estado de eterização, ou seja, o fluido que está formando os planos espirituais, o fluido cósmico ele não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível a nossa. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotadas de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Ou seja, a organização dessa matéria nesses planos é diferente e é muito mais diversificada. Como assim? Essa imagem aqui, para quem participa do estudo, é batata. Aqui a gente tem a Terra e aqui a gente tem as camadas. Isso aqui de forma grosseira, tá? São camadas de ar que envolvem a nossa Terra, que a gente chama de atmosfera, tá? Cada camada dessa possui os planos espirituais. Aí tu falou dos umbraus. Primeira esfera, que fica aqui, ó, entre a Terra e a troposfera. A gente tem o umbral grosso, que é o local mais denso, de espíritos mais difíceis, né? Entre a troposfera e a estratosfera, a gente tem o segundo plano espiritual, que é o umbral médio, também espíritos sofredores, certo? Mais sutil, né? Entre a mesosfera e a termosfera, a gente tem a terceira esfera, que é a matéria mais sutil ou umbral fino. Por que umbral? Umbral significa transição, ou seja, tudo que está ali está transicionando e está mudando, precisa reencarnar ainda. Beleza? E acima da termosfera, que é a exosfera, nós temos as 4 esferas, ó. Que essas aqui são permanentes. A gente vai ter arte, amor fraterno, diretrizes do planeta e abóbora celeste. Não, as colunas estão entre a terceira e a segunda, tá? Fala. Pronto, isso aí eu vi também, acho que eu li, eu ouvi no podcast também, tipo que nosso lar estaria um pouco acima da terceira esfera, assim, do umbral, né, fino, né? Um pouco acima. Ele está lá no umbral fino. Ele tá lá, né? Agora, assim, é como se fosse, assim, eles falam até assim, como se fosse no oceano e tivesse assim que tivesse um submarino e subisse um pouco para poder chegar em nosso lar. Que não seria no mesmo, assim, seria como se fosse, assim, tipo, um pouco só acima mesmo. Que aí acima do nosso lar estaria essa de arte, cultura. São esferas que não são mais transicionais. Ou seja, lá habitam espíritos que não precisam mais reencarnar. Entendeu? Essa é a questão. Que reencarnariam só por alguma... Sim, não tem obrigação, mas ele reencarna, né? Por alguma prova ou missão. E a gente rezando para ir para o nosso lar. Tem que rezar para ir para a sétima, para a sexta. Não, mas para nosso lar tá bom para mim. Oi. As colônias espirituais são mais comuns entre a segunda e a terceira esfera, tá? Aqui é barra pesada. E aqueles que estão lá no topo são os mundos. Não é mundos. Perfeitos? Não é mundos, né? É um plano espiritual que está ligado à Terra. São os planos perfeitos, onde estão os espíritos perfeitos. Não perfeitos, puros, tá?
Perfeito Jesus. Aí é Jesus, só Jesus sabe onde é que ele fica. Mas outros, porque assim, cada um é coordenado por um, cada grupo é coordenado por um, entendeu? Teresa quer saber onde Jesus mora, veja. Tu quer ir visitar ele, né? Confusão. Olha, outra coisa. Por que Jesus está sempre conosco? Porque Jesus ele tem a capacidade de penetrar a matéria mental divina, ou seja, o fluido cósmico universal, e perceber e ir aonde ele quiser. Entendeu? Ele não é a matéria, ele não é isso. Por isso que ele não tem as capacidades de Jesus, mas eles têm a capacidade de utilizar esse fluido, de mergulhar nesse fluido e perceber as coisas. Entendeu? Ficou claro isso aí? Vamos pensar assim. Nós. Tá vendo aqui, olha, Jesus está aqui fora. Ó. Não, peraí, volta do começo aqui. Você disse que o fluido seria o pensamento de Deus. A matéria mental de Deus. A matéria mental de Deus. E Jesus tem a capacidade de penetrar essa matéria mental. Para utilizá-la. E dentro ele já está. Como nós, né? É porque já é muito. Nós estamos. Dentro Sim, da com matéria. certeza. Sem sombra de dúvida. E ele estaria fora? Não. Tá lá, Tá dentro, tá lá. dentro. Mas ele tem a capacidade de utilizar essa matéria para estar. Sim. Já quando vem. Pra Ele sabe identificar. usar essa matéria, a gente ainda não Certo. sabe. Entendeu? A capacidade de usar a mente de Deus, né? Como tem outros espíritos. A mente não, né? A criação. A criação. Ele é um espírito co-criador, né? Como também tem outros espíritos no mesmo Sim, nível, Tereza, né? existem vários, e muitos. Para cada planeta existe um governador. E eu vou lhe contar um segredo, não diga para ninguém. Jesus não é o espírito mais elevado de todos, não, do universo. Babado, né? Babadíssimo. Vou lançar para vocês aqui uma pergunta bem legal. André Luiz, mas eu não vou responder essa, tá? André Luiz, ele fala no livro Evolução em Dois Mundos, né, que a matéria, né, ela muitas vezes, a nossa matéria viva, ela é composta por célula, certo? E cada célula, ela é um elemento unitário vivo. O que seria isso? Unitário. O que seria isso? Cada célula é um elemento unitário vivo. É complicado. Aí, outro ensinamento espírita que é muito comum pra gente, né? Eles dizem assim, ó. Essa eu não vou responder, não. Eles dizem assim, ó. O pensamento é criador. O que é que o pensamento cria? Vamos fazer uma analogia entre a matéria mental divina e a matéria mental do homem. O que é que a gente cria nos nossos pensamentos? Fica aí para nossa reflexão. Não, fica não. Nossa. Essas coisas que o povo cria tudo por aí, o umbral, seja lá o que for, isso é uma coisa que dá muito para se conversar, né? Isso é uma criação nossa. coletiva? Como assim? O que é que se cria no umbral? O umbral em si, o umbral em si é criação coletiva nossa. Sim, nossa. Mas, gente, não pense que quando você vai... Porque muitas pessoas pensam que o plano espiritual, a gente já viu, é feito de algodão, né? Aí, vamos montar um prédio, aí a gente começa a pensar. Não é assim. Nas nossas esferas não é assim. Pensa que não vai ter construção lá, viu, gente? Diferente, mas vai ter, tá? Vamos lá. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Beleza? Então, essa cadeira, para mim, Ricardo, aqui encarnado, é matéria. Quando eu desencarnar, lá quando eu chegar no mundo espiritual, vai ter uma cadeira que também é matéria. Que eu aqui encarnado, eu não estou vendo essa cadeira, mas essa cadeira está lá, não é isso? Então é matéria e é densa, pesada. Aí, se eles materializarem, ela quer dizer, eles fizeram uma cadeira fluídica. Pra gente é. Mas para eles é uma cadeira material. Isso que eu me espantei com o nosso lado, né? Michele, espírito senta? Não é? Então. E aí? Cadeira.
Senta porque ele cansa. O espírito come. Ele cansa? Cansa, você? Ele Eu me come? liguei, come. Ia fazer, vou fazer não. Reproduz. Olha, aí você já tá complicando. Eu não perguntei, eu não falei nada, eu tô perguntando. Aí a gente cria, gente, ó. Com fluido a gente vai criar um universo. Beleza? E pra finalizar, porque Coisa não. linda, isso é o quê? É uma foto que eu achei bonita. Tipo, e ver fluido, aqui é o planeta, acho que aqui é o Sol. Se quiser, depois eu te passo. E aí, gente, não sou eu que estou falando que está errado a nomenclatura, lá, o nomezinho desse que a gente dá para plano espiritual. Isso é a Gênese. Não é rigorosamente exato a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, ou seja, sutil. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados de fluidos espirituais. Tem água no plano espiritual, Tereza? Tem. Água é fluídica ou não? É. Depende do estado. Se ela estiver congelada, ela é fluido? O quê? Se ela estiver congelada, é gelo. É sólida. É sólida. Então, tu vai querer tomar alguma gelada lá, não tem gelado, e aí? Bota no copo de presente. Pensa! Tudo. Bom, gente, alguma dúvida? Mas tá certo. Eita, princípio... Não, vai dar pra hoje, não. Vou dar uma... E aí, princípio... Alguém que dá um nó na cabeça. Quer falar, Michel? É assim. Agora, gente, sério mesmo. Eu acho que tá certíssimo isso, matéria do mundo espiritual. Agora, sério mesmo, gente. Agora, para evitar confusão, a gente fala, é plano espiritual, entendeu? Cadeira fluídica, entendeu? Porque, assim, a gente tem que aprender a se comunicar, beleza? Se a maioria fala desse jeito e você precisa falar com essas pessoas, você tem que usar o que elas usam. Tem sentido pra gente enquanto encarnada, né? Porque pra mim vai ser. Cadeira fluídica. Agora eu tenho que ter a noção de que não é. Porque quando a gente desencarna, o baque é menor, entendeu? A gente não vai ficar naquele matinho verde, ouvindo os anjos tocarem, né? Tem um laguinho ali, artificial. Graças a Deus, né? Já pensou que não? Princípio vital e fluido vital. Gente, a gente viu que existe a matéria nossa, né? Matéria no forma geral e o espírito. Tá? O que liga o espírito à matéria é o quê? Será? E o perispírito? O espírito o fluido vital é o envoltório do perispírito. Não. Aproveitar aquela coisinha branca, aquela negocinha. Eu vejo como azul. Azul, né? Brincando, tô brincando. Tá falando de fluido espiritual aqui. Vou deixar aqui o título para você se lembrar. Fluidos. Falando de fluidos, né? De fluidos. De forma geral. O fluido vital tá ligado a... Sou encarnado, né? Só encarnado? É porque eu já li isso, eu tinha só quem tem é o espírito desencarnado, aí ele vem com essa. Ele liga o corpo mais denso ao Certo. espírito. Ao espírito ou ao perispírito? Pois é, isso você tem que explicar. Eu assisti a escolinha do Israel. Então, gente, a gente sabe que para que exista a coesão entre o espírito e a matéria, deve existir uma série de coisas. A gente vai falar assim, no fluido cósmico mais eterizado, ele tem uma... Quando é hora? Minha vez eu falo, que eu não estou chegando, não. Bota 6. O fluido cósmico mais sutil, no plano espiritual, ele tem várias composições, tanto mais sutis como mais densas, né? E isso também é verdade para o corpo físico. Entendeu? Não tem essa. A gente vai ver assim, nosso plano tem 7 dimensões, né? O corpo tem quantos corpos? O espírito tem quantos corpos? Estudou 7. 7.
Aí tudo vai encaixando. Entendeu? Essa analogia que eu estou fazendo, por exemplo, se você for ver, tem quantas esferas no planeta, né? Tem uma planeta Terra, vai ter a primeira esfera, a segunda, a terceira, até a sétima. Para o espírito é a mesma coisa. Tem quantos corpos? Entendeu? Até o sétimo. A gente vai ter corpo físico, duplo etérico, perispírito, mental superior e inferior, elétrico e o espírito. Beleza? Aí tem essas ligações. Só que quando a gente vai encarnar, e a gente vai descobrir em outro momento, não nesse, quando a gente vai encarnar, a gente precisa que o perispírito ele comece a se ligar ao corpo físico. E para ele se ligar, precisa de fluido vital. Certo? Só que a gente confunde muito princípio vital com fluido vital. Certo? O princípio vital a gente vai definir de pronto. A gente vai definir e não vai entender. E assim, ao se dizer que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos dos minerais, é necessário entender no sentido exclusivamente material, ou seja, é composto pela mesma matéria de formas diferentes. Aliás, aqui é apenas do corpo que se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Há uma matéria orgânica, há um princípio especial, essa palavra é importante, ó, inapreensível, e que não pode ainda ser definido. É o princípio vital. Então, o que é o princípio vital? Não sei. Eu sei que existe e que é diferente do fluido vital. Certo? Beleza, Ricardo? Alguma dúvida? Não, sim. Sempre, não, todas, né? Porque a gente não sabe o que é aqui. Princípio vital, a gente não consegue entender o que é, certo? Porque a gente não consegue defini-lo. Não sabe, a gente não sabe o que é. Só que a gente confunde com fluido vital. Aí ele continua. Será o princípio vital algo distinto? Isso aí são eles tentando explicar pra gente, tá? Será o princípio vital algo distinto, tendo existência própria, ou por outra, para entrar no sistema da unidade do elemento gerador, que é o fluido cósmico universal, será apenas um estado particular? Ele está perguntando, o princípio vital, ele é algo além do fluido cósmico universal, ou seja, da matéria, ou, para entrar no sistema da unidade do elemento gerador do fluido cósmico universal, será apenas um estado particular, ou seja, ou ele é derivado do fluido cósmico universal. Uma das modificações do fluido cósmico universal é que se torna princípio de vida, como se torna a luz, fogo, calor, eletricidade. Ele diz assim, é neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações relatadas anteriormente. Ou seja, o princípio vital, ele é derivado do fluido cósmico universal, mas a gente não sabe o que é. Se tiver já livros aí, me apresente, que vai ser um prazer aprender. Aí diz o seguinte, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, ao se combinarem sem o princípio vital, formam apenas um mineral ou um corpo inorgânico, certo? O princípio vital, ao modificar a construção molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Gente, ele diz que é o princípio vital, quando unido com a matéria inorgânica, forma a matéria orgânica. Certo? Eu fiz uma animaçãozinha. Isso não quer dizer que está certo. Oi? Não. É o que torna orgânico. Não necessariamente uma matéria que é o vital. Exato. Entendeu? Ele dá à matéria a capacidade de receber um princípio inteligente. Vai ficar um negócio bem grosseiro. Se eu pegar uma pedra e colocasse o fluido vital, o princípio vital nela, ela ficaria um ser orgânico. Eu pego uma pedra, jogo o princípio vital nela. Torna-se uma matéria orgânica. Não quer dizer que tenha vida. Não quer dizer que tenha vida. É orgânico. Se fosse possível. Na definição da ciência, para ser orgânico tem que ter carbono. Beleza? É complicado isso, porque a gente tem que saber um pouquinho de química. Aí, vê só. Eu juntei o princípio vital, eu peguei a matéria inorgânica, uma pedra, por exemplo, bem assim, tá, gente? E ela se transformou em uma matéria orgânica, certo? Aí eu pego essa matéria orgânica, pego o princípio inteligente do espírito, jogo o fluido vital e ele vai formar o quê? Beleza? Alguma dúvida? Mas diga que lá no livro dos Espíritos tem
Isso, a gente lê como fluido vital lá. É porque é aquilo que a gente falou, por exemplo, a gente tem que pegar qual o livro do Espírito está em que parte? Está na primeira parte é a Gênesis, aí tem que pegar essa primeira parte e estudar com a Gênesis. Ele não diz, ele nem desdiz. Porque o título é Princípio Vital. Aí ele acaba por falar em fluido vital. Mistura tudo. Como se o princípio inteligência. Não, princípio vital, não é princípio inteligente. E fluido vital fosse a mesma coisa. Olha o que Jacó diz aí, ó. Sendo o princípio definido como qualquer das coisas naturais que concorrem para que os corpos se movam, operem e vivam, vemos que o princípio vital é o toque mágico, propiciador da vida, o interruptor vital que faz a interligação de um campo específico chamado fluido vital com elementos provenientes de outro campo, que é o princípio espiritual. Isto é interessante seja notado, pois podemos ter como temos fluidos vitais dispersos, latentes, acumulados, mesmo nos grandes campos do fluido cósmico, sem que ali se dê a vida propriamente dita. É que aí ainda estaria faltando a combinação ou a interação desses dois campos entre si, a qual só se dá ante a propiciatória ativa do princípio vital. Entenderam não? Quer reler? A gente relê. Eu relei parando, tranquilo. Tu não entendeu não, foi? Bora reler. Sendo o princípio, ele aqui está definindo a palavra, ele não está definindo o princípio vital, tá? Sendo o princípio definido como qualquer das causas naturais que concorrem para que os corpos se movam, operem e vivam. Ou seja, sendo o princípio o que causa isso. A capacidade deles fazer, não é que vai causar isso, tá? Vemos que o princípio vital, ele é o toque mágico propiciador da vida. Lembra da matéria inorgânica? Quando a gente toca com o princípio vital, ela dá a capacidade de ser orgânica. Dando a capacidade de ser orgânica, dá a possibilidade de unir um princípio inteligente com um fluido. É assim, propiciador da vida. Um interruptor vital que faz a interligação de um campo específico. Então, o princípio vital, ele dá a capacidade na matéria que vai interligar com que o fluxo do fluido vital possa fazer a ligação. Interruptor vital que faz a interligação de um campo específico chamado fluido vital com elementos provenientes de um outro campo. Então a gente vai ter dois campos aqui, ó, que é o princípio espiritual. O princípio vital, ele interliga o fluido vital com o princípio espiritual. Isso é interessante que seja notado, pois podemos ter como temos fluidos vitais dispersos. Por exemplo, um cara morreu, tem um fluido vital disperso ali. Latentes acumulados, mesmo nos grandes campos do fluido cósmico, sem que ali se dê a vida propriamente dita. É que ainda estaria faltando a combinação de quê? Ele faz de dois campos. Né? É complicado. Mas não é complicado porque é difícil, não. É complicado porque... Aqui? Palavras que terminam. É porque a gente não tem essa percepção ainda. É o que eu disse, é algo inapreensível para a gente. A nossa inteligência não consegue captar o que é o princípio vital. O próprio Kardec, na explicação, ele mistura aqui. É. O livro do Espírito, não sei se é 68 ou 69, ele faz uma pergunta e responde com outra. Como fluido. Como fluido, como princípio. Mas ele faz a pergunta e os espíritos respondem. Né? Aí depois ele comenta. Na explicação ele fala, eu notei isso. E dá um nó na cabeça da gente. É porque a gente não entende o seguinte, ó, o que é que faz de uma matéria inanimada ela passar a ser uma matéria com capacidade de ser animada? Tem que ter o princípio vital. Entendeu? Não tem o reino mineral, vegetal, animal e hominal? Pronto. O que é que acontece na transição? A gente sabe que são evoluções, tá, gente? O que é que acontece na transição do reino mineral para o reino vegetal? O que é que acontece ali que gera essa capacidade de eu trazer um princípio inteligente, injetar fluido vital e eles começarem a se animar? Vamos complicar só um pouquinho, já passou da hora, né? No reino mineral, tem ou não tem princípio inteligente? Não tem. Mas André Luiz, Emmanuel e a própria Gênesis fala.
existe ali o que eles chamam de embrião do princípio inteligente. O que é isso? Eu não faço ideia. Mas já existe ali alguma coisa que a gente não consegue entender. O germe. Entendeu? É complicado, porque a gente não faz noção. Aí eu volto para cá, ó. Para mim, eu resumo isso aqui. É inapreensível. Mas eu sei que não é igual. Ponto. Não é a mesma coisa. Fluido vital é uma coisa. E princípio vital a gente não entendeu ainda. Mas para deixar o pessoal, quando a gente está falando disso lá na frente, a gente fala como fluido vital, porque senão dá um nó na cabeça de todo mundo. Vital, mais a matéria orgânica e o transformo em matéria orgânica. Aí depois eu tenho o princípio inteligente com a matéria orgânica com o fluido vital. Deu aula. Bom, gente, estamos chegando ao final, já passamos um pouquinho. Agradecer, né? Vamos agradecer o aprendizado, agradecer a Bruno, né, que trouxe todo esse material, que ainda tem mais coisa para que a gente possa aprender mais. Estudar, como a gente abriu, e vamos encerrar dizendo, estudar é fundamental, gente, porque tem muita coisa para a gente aprender. A espiritualidade está nos ajudando muito. Jesus está torcendo para que a gente aprenda. Então vamos fazer a parte que nos cabe, que é estudar, debater, conversar, para poder chegarmos ao conhecimento. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer por tudo. Agradecer por esse momento, esse estudo, o estudo do teu evangelho, o estudo da doutrina dos Espíritos. Agradecer a equipe espiritual amiga que se faz aqui presente com muito amor, com muito carinho, com muita paciência com cada um de nós. E agradecer ao nosso Pai Maior, através da prece, Mestre Jesus, que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. E diante dessa rogativa, Mestre Jesus, só nos resta te agradecer, agradecer a toda a equipe espiritual e agradecer ao nosso Pai Maior. Paz, luz e harmonia para todos. Semana que vem a gente